Atenção que é assunto importante, hein? Gente, a anorexia é um transtorno alimentar capaz de afetar pacientes tanto do sexo masculino quanto do feminino. É causado por um desejo excessivo, ilimitado e sem controle de emagrecer e se manter em um determinado padrão de beleza. Quando um paciente possui anorexia, ele para de comer e não consegue ver que o seu corpo, aos poucos, está ali definhando com a falta de nutrição adequada. E um indivíduo anoréxico, ele pode até mesmo deixar de sentir a fome por completo. E mesmo, com uma aparência clara de magreza excessiva, esse transtorno alimentar é capaz de fazer com que o indivíduo anoréxico se veja com sobrepeso e continue na busca pela magreza ideal. Muitos médicos indicam que a anorexia é, acima de tudo, um distúrbio de imagem corporal. Além de não comer, a pessoa que tem anorexia pode acabar exagerando nos exercícios físicos e no uso de medicamentos laxantes e diuréticos, sempre com a intenção de perder peso. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar agora com o neuropsiquiatra Ciro Mendes Vargas. Ciro, obrigado por nos atender para falar de um assunto de saúde que é tão importante. Muito obrigado a vocês pelo convite. Queria começar, falando sobre quais são os primeiros sinais aí de que uma pessoa está com anorexia. Bom, a anorexia, no caso que a gente fala na parte psiquiátrica, anorexia nervosa, porque anorexia, a palavra mesmo, significa perda da fome, Então, algumas doenças clínicas podem tirar essa fome, Por exemplo, um paciente com câncer, talvez. Então, quando fala-se em anorexia na parte psiquiátrica, esse quadro psíquico, a gente fala de anorexia nervosa. Então, para se considerar, para se começar a se pensar nesse quadro, a gente tem que haver padrões de restrição dessa alimentação, ou seja, padrões em que o indivíduo, o paciente, começa a ter restrição dessa alimentação e perder peso, e já começa a ter também alguns sintomas físicos dessa restrição alimentar. Então é aí quando a gente começa a ter essa suspeita dessa doença. Doutor Ciro, bom dia. Qual que é a diferença entre a anorexia e a falta de apetite? Tem como ver aí que é realmente um problema mais sério? Isso, então assim, a anorexia, ela pode, a anorexia, falta de apetite, ela pode ter por exemplo, quando a gente fica doente, muitas vezes a gente perde o apetite. A anorexia nervosa, ela é um quadro onde o indivíduo, ele deliberadamente, ele passa a ter esse comportamento de restrição alimentar. Se você perguntar a muitos pacientes, eles vão falar que não tem fome, que não estão sentindo fome, por isso não estão comendo. Algumas vezes pode acontecer realmente, a sensação de fome pode diminuir bastante, o próprio indivíduo tem essa capacidade de diminuir essa fome, mas em alguns casos o indivíduo ele relata isso, mas o que acontece é que ele tem um controle maior dessa fome, entendeu? Então ele às vezes tem fome sim, mas aquela ideia fixa de perder peso, de restringir a alimentação é muito mais forte, digamos assim, do que essa sensação de fome. E quando que a magreza ali, ela passa a ser um problema, passa a ser considerada uma doença? Bom, quando ela começa a gerar problemas clínicos, físicos. Por exemplo, hipotermia, síncopes, desmaios, hipoglicemia, altera-se os hormônios, tanto é muito comum a mulher que tem anorexia não ter várias alterações no ciclo menstrual, alterações de hormônio da tireoide e etc. Então começam a ter vários reflexos no corpo, porque aquele indivíduo passa a estar num estado de desnutrição, certo? A gente até calcula assim que quando, para se considerar anorexia, a gente começa a pensar em anorexia quando ele começa com IMC ali abaixo de 17, mais ou menos. É quando a anorexia é leve. Esse grau vai aumentando conforme esse IMC vai diminuindo, que é o índice de massa corpórea.
Certo. Doutor Ciro, e qual que é a relação aí que a pessoa ficar sem comer e a energia para as atividades? Ela percebe aí nitidamente uma diferença em relação a essa energia que ela precisa para fazer atividades do dia a dia mesmo? Sim, assim, com a restrição alimentar ela vai ter menos energia, né? Menos aporte calórico para realizar as atividades dela. Mas o que acontece é que muitos pacientes eles querem realizar atividades, principalmente físicas, para aumentar ainda mais esse emagrecimento. Então, ele tem um desempenho aquém do que poderia ter nas atividades. Por exemplo, às vezes acontece com atletas, né, ou bailarinas, ou atletas de vários esportes que mantém-se em um regime de restrição alimentar, mas mesmo assim se esforça e dá tudo ali naquela atividade para também perder caloria com aquela atividade. Então, ela tem uma certa diminuição de energia, mas ela luta, né, com todas as forças para continuar a atividade, para ter queimar essa caloria, digamos assim. E a pessoa anorexa, ela consegue emagrecer rápido? Sim, ela consegue emagrecer, né, porque o comportamento alimentar dela, a restrição é bem intensa. Então, além disso, além da questão também do exercício, então ela passa a cortar principalmente alimentos calóricos, como carboidratos e gorduras, consegue controlar muito, pula refeições, come muito pouco na refeição que fizer, então ela consegue controlar muito bem essa parte e, ao mesmo tempo, ela tem alguns comportamentos, ela pode ter alguns comportamentos que a gente chama purgativos, que é isso, de fazer exercícios excessivamente, tomar laxantes, diuréticos, coisas dessa forma, porque aí soma a restrição alimentar com alguma coisa que ainda vai gastar essa caloria, né? Certo. Então ela consegue perder rápido. Certo. Doutor, e como é que é feito o diagnóstico? O paciente chega aí no consultório, é feita uma investigação, tem algum tipo de exame? Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico psiquiátrico, né, ele é basicamente clínico, então a gente vai olhar tudo que está envolvido ali na parte psíquica do indivíduo. É lógico que, como exames, a gente tem que também descartar alguma doença de base, ou seja, alguma doença clínica que está causando uma diminuição do apetite, certo? Então, vários quadros, né, várias doenças do corpo mesmo geram essa redução do apetite ou até uma total perda dessa fome. Então, a primeira coisa é descartar um quadro clínico, né? Então, aí o que a gente passa é para ver o quadro psíquico do paciente, que vai ter basicamente essa tendência do indivíduo de restringir a alimentação, de comportamentos. Então você vai olhar para os relatos da família, até do próprio paciente, que ele está restringindo muito essa alimentação. Você vai ver no exame psíquico dele também, você vai ver uma ideia fixa de emagrecer, certo? Ou um desejo fixo de que tem que emagrecer, ou um medo também. O que pode acontecer também é um medo excessivo de engordar, certo? Muitas vezes acontece em pacientes com anorexia de que na infância era mais gordinha, às vezes o pessoal falava que ela era gordinha, então aquilo às vezes fixa também. E outra questão é comportamentos purgativos, como vocês mesmos falaram, coisas que tomam ou exercícios intensos. E a maioria desses casos tem essa alteração da imagem corporal. Não todos, mas a maioria tem, que é se olhar no espelho ou se ver como sempre acima do peso ou sempre com um corpo ruim, né? Não bonito como ela queria. Doutor, eu queria entender mais essa questão da distorção da própria imagem ali. Como que isso acontece na cabeça de uma pessoa que sofre com a anorexia? O que acontece? É engraçado porque é uma função da nossa mente, né? Que é o juízo. Ou seja, é o julgamento que a gente faz daquilo que a gente está recebendo, né? Daquela nossa percepção que a gente está vendo ou vivendo. Então, é uma alteração desse juízo. O indivíduo, ele vê o corpo, ele vê como está, mas a mente não consegue fazer um julgamento adequado de olhar e falar o seguinte: ó, você está magro demais, você está doente, olha aí, você está você está todo seco, seu rosto está muito ruim. Ele não consegue fazer essa análise, né?
Por quê? Porque a doença ela progrediu de uma forma que mudou essa capacidade de julgar o que está legal, o que está bom, né, o que está saudável, o que não está. Certo? Uma função psíquica que está alterada. Doutor Ciro, e como que a gente pode ajudar uma pessoa aí que está doente e que ela principalmente se recusa a se tratar, se recusa a reconhecer mesmo, né, que ela está doente? Como é que a família ali ou um amigo pode ajudá-la? Bom, não tem outro caminho, certo, a não ser o tratamento, né, a avaliação do psiquiatra, fazer todo um plano terapêutico para aquele indivíduo. Por quê? Porque o quadro da anorexia ele pode progredir de uma maneira muito grave, ele pode começar a gerar sintomas muito intensos e consequências muito graves dessa inanição, né, dessa restrição alimentar. Então, ele pode, inclusive, evoluir para o óbito. Então, é algo fundamental o tratamento. Não tem como deixar o paciente escolher em alguns pontos, porque a gente chega em um ponto desse quadro que o indivíduo, como eu falei, questão do juízo, do julgamento sobre o que está acontecendo, a capacidade de entender aquilo, de se determinar com frente a esse quadro que ela está, ele não consegue ter esse julgamento adequado. Então, se deixar para o paciente definir isso, ele pode progredir para um quadro até de óbito. Então, em alguns momentos, a família tem que ser mais intensiva, efetiva e falar, olha, não podemos deixar você nesse quadro que você está, não adianta, você tem que tratar, certo? Então, às vezes, a família tem que ser mais impositora e nesse tratamento, às vezes precisa de internação, né? Então, e precisa ter um atendimento bem efetivo, com boa qualidade, porque os riscos são sérios. É uma doença que afeta homens e mulheres, né, doutor? Sim, afeta homens e mulheres, porém tem uma incidência bem maior em mulheres. Tá? Isso já é bem descrito na literatura. Doutor, e em relação à desidratação, é um problema também que tem presente aí nessas pessoas doentes? Sim, pode ocorrer. É um quadro mais assim, avançado às vezes, e até em pacientes que utilizam diuréticos, e às vezes esse quadro, né, o quadro psíquico vai se deteriorando tanto que às vezes até a água torna-se uma coisa indesejada para o paciente tomar, porque vai aumentar o líquido corporal, etc. e tal. Então, às vezes a desidratação também, né, pode ser um fator muito importante. E doutor, como funciona o tratamento, né? A gente sabe que a alimentação é uma coisa muito pessoal, né, da gente. Como que explica para uma pessoa que ela precisa se alimentar mais, precisa comer em mais quantidade e em maior qualidade também? Bom, aí acontece duas coisas, que depende muito do quadro que ela tiver. Num quadro muito grave, onde o indivíduo está quase entrando em falência de órgãos ou com a imunidade muito baixa, às vezes tem que ter uma interferência, internação nesse caso, de alimentação até por sonda, né? Mas aí é para evitar que o paciente vá a óbito. Agora, em um ponto anterior a isso, né, quando não está tão grave, na verdade, o processo ele tem que ser um pouco mais, de uma forma mais psicoterápica. Como assim? Além das medicações para tratar essa alteração psíquica, como eu falei, do julgamento, e muitas vezes esses pacientes têm comorbidade, ou seja, outras doenças junto, como, por exemplo, depressão ou outros quadros de humor. Então, tem que tratar isso de uma maneira farmacológica, né? E também da parte psicoterápica, que vai ser muito importante, né, nesses pacientes. Por exemplo, para psicoterapia, às vezes, individual e familiar, porque muitas vezes é uma interação, tem a ver, ou seja, não é que explicando a doença, mas um dos fatores é o indivíduo na família, certo? Porque tem a relação muito com a questão do adolescente, que é onde acontece mais esses quadros. Ele precisa ter uma certa autonomia, ele quer ter uma certa independência, às vezes uma família às vezes, um pouco mais impositora, mais controladora, não muito empática com aquele indivíduo.
e isso se encaixa no quadro de anorexia. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado também com a psicoterapia individual e familiar. Então, é um quadro bem complexo, né, que tem que ser abarcado por questão farmacológica, questão psicoterápica de diversas formas, e a parte também nutricional, mas tem que ter um cuidado, porque se você colocar muita importância, né, se você exaltar muito a questão, você tem que comer, você tem que comer mais, etc. e tal, às vezes essa imposição pode gerar um efeito contrário em alguns pontos, quando o indivíduo ainda não está naquela fase grave, certo? Doutor, e em relação ao tempo aí, é uma doença que ela se desenvolve rapidamente ou ela vai aí sendo adquirida aos poucos ou realmente varia aí a cada caso? Varia em cada caso, mas assim, geralmente quando o indivíduo entra nesse quadro, ele tende a perder o peso de uma certa forma rápido, certo? Porque ele começa a ter padrões bem restritivos e purgativos, então ele evolui rápido, certo? Se não houver uma interferência, um tratamento ali, ele pode progredir bem rápido para um quadro grave, né? Porque perde muita caloria, perde muito nutriente e começam a vir já sintomas clínicos bem intensos. A depressão, a ansiedade, elas podem provocar anorexia ou ao contrário? A questão é que é uma interação, certo? Alguns pacientes já têm tendência genética e até psicológica da família, etc. Às vezes, se você tiver um quadro depressivo também, ou um quadro de transtorno de humor, ou ansioso, isso pode ser um fator para desencadear a anorexia, certo? Então, às vezes é um paciente que já tem um quadro depressivo, já tem um quadro ansioso e a anorexia aparece no meio desse quadro, certo? Porque as vias onde esses quadros acontecem são parecidas, as vias cerebrais, entendeu? Então, às vezes, um paciente já tem a tendência de ter anorexia e entra num quadro depressivo, pode desenvolver a anorexia em conjunto. Certo. Wilker, tem mais alguma dúvida por aí? Queria que o doutor falasse com relação à família, né? Acaba que a família também sofre, né? Quando tem uma pessoa passando por um distúrbio alimentar assim. Qual o papel da família no tratamento ali de uma pessoa que está começando a demonstrar que tem alguma dificuldade para se alimentar e que está se vendo de uma forma que não é real? Sim, a primeira coisa, buscar um auxílio, né? Um auxílio do psiquiatra ou de outros profissionais que vão olhar isso aí com os olhares profissionais e indicar um tratamento. Segundo, que eu acho que é importante falar, é de ser uma família que acolha o paciente, ou seja, que se mostre empático com aquele paciente. Estamos vendo que você não está bem, o que a gente pode ajudar? Se mostrar aberto, né? É muito importante a família ter essa visão. Inclusive, é um ponto onde a família tem que parar e pensar, como é que está a nossa família, como é que está essa interação aqui dentro de casa? Às vezes não está legal aqui, a gente precisa melhorar isso. Então, primeiro ponto é buscar o tratamento e segundo é essa reflexão, certo? Esse intuito da família de parar e pensar, vamos, às vezes, mudar as coisas que a gente precisa, vamos tentar trazer um ambiente familiar melhor do que está atualmente, certo? Tá ótimo, fico alerta aí, então do Dr. Ciro Mendes Vargas, que é neuropsiquiatra. A gente quer agradecer muito, viu, sua participação, doutor. Obrigada por ter conversado com a gente sobre esse assunto sério aqui, né, e alertado aí o pessoal. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, estamos aí à disposição. Obrigada, um grande abraço, viu?